Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui, você sabe, eu costumo falar e sempre repito, aqui comigo, com o Percival, você sabe como a polícia trabalha, como a justiça trabalha, como o jornalista trabalha, como o Ministério Público trabalha, o trâmite de uma investigação, de uma perícia, de um inquérito, de um processo. Comigo, repito, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Renato, hoje contando uma história incrível que envolve um brasileiro condenado à prisão perpétua. Você vai saber tudo com a gente hoje. Pois é, você vai dizer agora que o Percival acabou de falar, você vai dizer, mas eu já li tudo, já ouvi tudo, já vi tudo. Não, você vai ouvir aqui e ver que a gente vai te mostrar aqui e explicar alguns detalhes de uma situação que vai ser novidade para você. Não tenha dúvida nenhuma. A gente está falando do Danilo Souza Cavalcante, maranhense, 34 anos, que deu um baile na polícia americana e tinha SWAT, tinha todo tipo de policial. Tinha, inclusive, um material usado pelo DEA. O DEA, que é um departamento de investigações sobre narcóticos. Tinha tudo isso e esse brasileiro de 34 anos, durante 14 dias, deu um baile na eficiente polícia americana. E o baile começou num presídio norte-americano, em Chester, na Pensilvânia, onde ele, um brasileiro já condenado à prisão perpétua, conseguiu escapar, Renato. Escapou de lá. Isso parece uma coisa impossível, mas aconteceu lá. Aí houve uma mobilização de quase 400 policiais numa caçada humana. E demorou para encontrá-lo. Pois é. O Danilo, como Percy disse, está condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-companheira dele, Débora Brandão, também brasileira, que tinha 38 anos. O crime aconteceu em 2021 e ele matou a Débora com 38 facadas na frente dos dois filhos, lá voltava do mercado. E ele, achando que ela poderia contar que ele estava sendo procurado pela polícia brasileira por um assassinato, acabou matando a ex-companheira. E eu fiquei muito impressionado com a história do brasileiro, Renato, porque ele matou uma mulher a facadas e foi condenado à prisão perpétua. Acontece que ele já tinha um homicídio no Brasil e ainda não havia sido julgado. O que me impressiona nisso é que se ele desse as facadas aqui, Brasil, e fosse condenado, a pena seria mínima, se é que ele já não estava num regime semiaberto. Agora você vê a diferença da lei e o rigor da lei. E a lentidão inexplicável do judiciário em Tocantins, onde ele já tinha um homicídio. Quer dizer, nem tinham julgado. Esse é um detalhe que a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona aqui. Quando a gente fala desse aparato todo, né, com cães, com gente... Porque a polícia americana começou assim, fugiu o quê? Fugiu um brasileiro. Mandado para prisão perpétua, que é um negócio, uma pena muito... Pena letal, diríamos assim, uma pena letal. O cara vai lá e... Só que aí botaram 10 para procurar, depois mais 20 para procurar, depois mais 30, depois 40, 100, 200, 300, 400. Helicóptero, claro que os recursos todos que funcionam, aí conseguiram um helicóptero com uma câmera térmica. E a gente acompanhou aqui, você no Cidade Alerta, eu acompanhei no Balanço Geral, o jornalismo da Record acompanhou todos os dias, a gente acompanhava. É um brasileiro franzino, baixinho, um sujeito semi-analfabeto, né? Pouco se alfabetizou aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Quando a polícia americana, eu acredito que ele achou que a polícia americana não iria encontrá-lo porque ia fugir para o Canadá, o auxílio desse helicóptero com câmera térmica foi possível encontrá-lo. Essa câmera térmica, ela tem um equipamento que é um sensor, que ele consegue captar pulsações, reações, o pulsar de um corpo humano, mesmo num local difícil, que era numa mata. Agora, a mata até lá nos Estados Unidos é uma coisa atípica, né? Só naquele município, aliás, bem pequeno, simples. Então, isso, inclusive, foi razão para a polícia mobilizar muita gente, porque tornou-se uma questão de honra. Como é possível, independentemente de ser um brasileiro,
foge do presídio, fica escapando da polícia. É uma coisa intolerável para um americano. Não, e é uma coisa assim, que se você dissesse assim, um presídio nos Estados Unidos, presídio o quê? De segurança máxima nos Estados Unidos? Não foge, nem é nada, ninguém consegue fugir. E aí as imagens mostram, ele fugiu de uma maneira circense. Pois é, como ele fugiu, ele conseguiu fazer uma escalada e foi para o teto, o topo do presídio, né? Que é um lugar de prática de exercício por parte dos presos. Fora do teto, lá embaixo do teto, a disciplina é rigorosa, tanto que ela funciona. Mas lá, o teto tem vulnerabilidade. E ele, incrível, ele usou as duas mãos e os pés e fez uma escalada não muito grande. Pior, tem uma torre de vigilância lá no alto. Fica um vigia armado de fuzil. É impossível você não ver uma movimentação. Mas ele não viu nada. Foi demitido logo em seguida. Então, aí se faz uma pergunta assim, me questionaram e questionaram. Será que ele subornou o guarda? O guarda trabalhava há 20 anos. Há 20 anos. Houve suborno, mas ele tinha condições de subornar o guarda. Ele tinha dinheiro. A irmã, que acabou sendo presa depois, uma brasileira que também estava numa situação... Porque ele era clandestino nos Estados Unidos. Ele era clandestino na Pensilvânia. Ela teria subornado esse guarda para... Porque o guarda, ele ficava observando. Tanto é que vocês verifiquem, quando ele vai que ele vai nas duas paredes, que ele se coloca nas duas paredes, pés e mãos e sobe, ele olha para o lado, exatamente onde estava a câmera que o filmou. E aí esse homem encarregado de observar essa câmera deixou para lá porque era um horário de quê? De tomar sol, horário de sol. Mas isso dentro do rigor da vigilância, da segurança, é absolutamente intolerável. Quer dizer, na equivalência, aquele presídio seria um dos considerados segurança máxima aqui no Brasil. Mas, como eu disse, a segurança máxima até que funcionava, mas abaixo do teto. Lá em cima foi uma falha, digamos, primária. Não poderia acontecer num presídio como os Estados Unidos. De segurança máxima, né? Então, bom, a gente ouve falar dos Estados Unidos, eles divulgam muito, né, a parte de segurança, toda aquela parte de inteligência nos filmes. E a gente viu muito bem o que não concordo, puno com rigor o que o Bin Laden fez. Que a gente está acostumado a ver ataque à Casa Branca, nos filmes, ataque não sei o quê, mas... Então, não é bem assim, né? Você percebe que com todo o rigor, com todos os meios, um maranhense de 34 anos deu um baile na polícia durante 14 dias. Agora, você vê que em termos de operacionais, falando assim, eles dispõem, inclusive, por exemplo, de um grupo, o SEAL, que ele une representantes do Exército, Marinha e da Aeronáutica. Une tudo, né? Tem tudo. Eles, de fato, são operacionais incríveis, inclusive na localização e morte do Bin Laden. Mas tudo isso depende de uma coisa fundamental, Lombardi. Você vê que para as coisas funcionarem bem, como a gente destaca aqui, a polícia precisa ter recursos materiais, no caso a americana tinha, recursos humanos, a polícia americana tem, mas há uma coisa fundamental. Esses dois recursos são de informações. Precisa ter informações precisas. Então dependia muito da colaboração dos moradores locais, que lá se trancaram em casa, todos assustados. Ninguém lá em Chester viu uma coisa dessas, né? Escola fechada, o trânsito fechado. Mas o trabalho conjunto é legal. Não é aqui, dependendo de como for, infelizmente a gente vê isso aqui, um só nega a informação do outro. Muitas vezes a polícia militar faz um trabalho, a polícia civil faz outro. Quando eles unem forças, a coisa anda muito mais rápido. Mas quando eles não unem forças, a coisa vai, cada um vai para um lado. E ele tentou escapar de qualquer jeito, né? Tanto que ele conseguiu entrar na garagem de uma casa e lá, entre outras coisas, apanhou uma arma. Aliás, um fuzil. Ele estava com fuzil quando foi preso. Lá com meio mundo anda armado nos Estados Unidos, né? E o morador da casa, com o revólver, fez vários disparos em direção a ele, que fugia desesperadamente, a ponto do xerife local
usar essa definição, você vai lembrar comigo. Ele está desesperado. Então, havia até uma autorização formal que, se houvesse confronto, a reação da polícia legitimamente poderia ser letal. Tanto não só a polícia, como também o próprio cidadão, né? O próprio morador. Tanto é que esse morador, quando ouviu um barulho lá, ele mandou bala. Vamos falar um pouquinho agora a respeito exatamente dessa saída. Da saída dele do Brasil em 2017, quando ele foi para os Estados Unidos. Ele saiu. Por que a gente vai falar um pouquinho disso aqui? Pela nossa morosidade aqui. Nós temos uma justiça lenta, morosa, demorada. E aí, no caso dele, quando ele matou um jovem, por causa de um carro, emprestou o carro, bateu o carro, bom, enfim, vocês já ouviram e leram sobre isso. Ele matou um estudante chamado Walter Júnior, e aí ele foi embora. A polícia, vamos procurar, identificou para procurar. Ele foi para Brasília, pegou um avião, foi para Brasília, de Brasília acabou chegando em Porto Rico, e de Porto Rico entrou nos Estados Unidos. Aí agora, por que eu estou dizendo a respeito do benefício aqui, da nossa justiça brasileira lenta? O mandado de prisão do Danilo levou muito tempo para entrar no registro geral. Porque se entra rápido no cadastro, se entra rápido, ele não embarca em Brasília num avião. Agora você veja bem, né? Isso aí que você falou. Você imagine o volume de processos que existe em Tocantins, onde correu esse processo. Você não pode comparar com São Paulo, por exemplo. Rio, São nem Paulo. Menos um outro estado. Mas não tem sentido, nem sequer o julgamento dele havia sido realizado. E a justiça lá só tomou providência, inclusive de marcar a data do julgamento, depois que ele foi preso nos Estados Unidos. Mas é uma coisa impressionante. É uma piada. Quer dizer, na verdade tentaram justificar, mas jamais conseguirão justificar toda essa lentidão, essa morosidade traduzida em impunidade. Porque se a justiça Tocantins tivesse acontecido, não teria ele praticado esse crime. Ele nem teria saído do país, não teria conseguido, né? Porque demorou para entrar no Sistema Nacional de Procurados. Demorou, que é um Banco Nacional de Mandados de Prisão. E que não funciona, né? O certo seria você ter um esquema, porque aqui você tem que investir na informática, né? Em todos os sentidos. Principalmente na segurança também você investe. Se você investe na informática, o que acontece? O juiz da 10ª Vara Criminal de São Paulo expediu aqui o mandado de prisão contra fulano de tal. Em seguida, esse mandado tem que entrar nesse banco. Em seguida. Mas não, isso não acontece. Exatamente por isso, na Polícia Civil de São Paulo, tem um departamento só de capturas. E o que faz o departamento de capturas? Cumpre mandatos, porque entra no Sistema Nacional. Agora, é uma obrigação você fazer isso, porque isso dá informação precisa para a Polícia do Brasil inteiro para, em termos práticos, numa abordagem policial, você verifica os antecedentes da pessoa sendo abordada. Se ela tiver antecedentes, um mandado de prisão, está feita a captura. Simples assim, só que lá não funcionou. E não funciona. Aliás, alguém deveria ser responsabilizado por isso. Então, e não funciona, porque você veja, se tivesse acontecido isso, né, se tivesse esse mandado de prisão tivesse tramitado rapidamente e entrado rapidamente no sistema, quando na consulta que é feita, ele comprou uma passagem de avião, ele entrou com o nome dele, na consulta feita, essa mãe de 2 filhos não teria sido assassinada nos Estados Unidos, ele não teria saído do país. E ele entrou numa cidade, essa cidade de Chester, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, ela é uma cidade, e as cidades próximas têm um grupo muito grande de brasileiros do Norte e Nordeste que lá trabalham, e a maioria é clandestina, como aconteceu com a irmã. Você vê o governo americano também fecha os olhos para muitas coisas, porque é o trabalho, entre aspas, que eles falam, um trabalho sujo, né? Um trabalho pesado, que o americano não faz, e quem faz é o cucaracho, é o brasileiro, é o mexicano, é o porto-riquenho, é o latino, né, que faz. Então, o que acontece? Se todo o trâmite tivesse encaminhado, nós não teríamos uma morte de uma mãe de 2 filhos,
Aliás, se tudo isso tivesse sido providenciado, ele nem teria saído do Brasil, Lombardi. Como que ele vai embarcar para um país no exterior, tendo um mandado para cumprir? Se essa informação fosse disponível, ele nem teria embarcado, nem teria saído do país. E também agora ele não teria, não teria condições de votar. Estava na lista da Interpol, a Polícia Internacional. Tanto que na cabeça dele, a ideia dele era ir para o Canadá. Ele nem pensou em México, a fronteira ali com a Califórnia. Ele pensou em se refugiar no Canadá. Aí as coisas ficariam mais difíceis. Agora, você vê que a mente criminosa, né? Porque assim, nem sempre na vida, eu li isso há muitos anos, né? Muitas vezes a pessoa é culta, mas não é inteligente. Outras vezes a pessoa é inteligente, mas não é culta. E quem é culto é inteligente. Ele, no caso, não tem cultura, não tem estudo, mas é uma pessoa inteligente. Muito inteligente, porque, evidentemente, para escapar do presídio pelo teto, inteligentemente ele estudou o local minuciosamente, sabia qual era a vulnerabilidade, sabia qual era exatamente o ponto do qual ele deveria se aproveitar, e foi o que ele fez. Agora, quantos prisioneiros tem lá em Chester? Muitos. Nunca tinha havido algo parecido. Esse presídio aí tinha a fama do Alcatraz, ninguém foge, mas o brasileiro fugiu. E outro detalhe interessante na história, em que de onde ele foi preso, ele estava a 30 e poucos quilômetros do presídio. Ele andou 30 e tantos quilômetros. Ele andou pegou um furgão, acabou a gasolina, e ele continuou a pé. E era uma região de mata densa, né, que permitia isso. Tanto é que ele trocou o tênis onde ele estava na prisão por uma bota. Quer dizer, o sujeito é inteligente. Exatamente. Sabia que precisava disfarçar, você não poderia ficar com a mesma roupa com a qual ele já fora visto e foi reconhecido. Inclusive quando pegou esse fuzil na casa de um morador, mas ele foi ardiloso. E nas origens brasileiras ele tinha um certo domínio sobre ficar em mata, acampar, movimentar-se na mata. Ele tinha esse handicap a favor dele. E quando eu falei de inteligência, a inteligência dele é pro mal. Até a próxima.